Bom dia, alunos. Estamos começando aqui o conteúdo da nossa segunda unidade de História Ensino Médio, primeiro ano. Nós vamos hoje, continuando nosso estudo da Antiguidade, nós vamos começar o estudo da grande civilização grega da Antiguidade. Nós devemos lembrar que tanto a Grécia quanto Roma, eles são a base cultural das nações ocidentais. Então, nós estamos estudando o início da Grécia Antiga e estamos visualizando a base cultural, a base humanista, racionalista da cultura ocidental, que se baseia na cultura greco-romana. Isso nós vamos estudar mais adiante. Em artes, vocês devem estudar o renascentismo, vai falar sobre isso também. Então, essas civilizações clássicas, que são a base da cultura ocidental, são fundamentais para a compreensão de nossa cultura e de nossos hábitos, e principalmente das diferenças existentes entre a cultura ocidental e a cultura oriental. Vamos começar o estudo da Grécia Antiga, e como não poderia deixar de ser, a primeira coisa que nós temos que entender é a localização e características de relevo da Grécia. Mas vocês podem perguntar, mas é história ou geografia? É história, mas o relevo é fundamental para que vocês compreendam alguns aspectos da história da Grécia. Vamos prosseguir. Então nós temos aí a localização da Grécia Antiga. Ela começa ao sul do Monte Olimpo, começa no sul do Monte Olimpo, ao sul dos Balcãs, ao norte do Golfo de Corinto, fica a chamada Grécia Ocidental. Ao sul, a Grécia Peninsular. E existe ainda a Grécia Insular, formada pelas ilhas do Mar Egeu. Então, nós temos aí a Grécia dispostas em três conjuntos distintos. Nós temos a Grécia continental, nós temos a Grécia peninsular e a Grécia insular, formada pelas ilhas do Mar Egeu, como vocês podem visualizar perfeitamente aí no mapa. Bom, por que eu falei do relevo? Se um dia vocês tiverem a oportunidade de visitar a Grécia, vocês vão observar que o relevo é extremamente montanhoso e o litoral é bem recortado. Então, essas características do relevo acabaram fazendo com que os gregos se dedicassem à navegação, à pesca, ao comércio marítimo e um pouco menos à agricultura. Por quê? Porque o terreno era extremamente montanhoso e acidentado e as áreas agricultáveis, as áreas que permitiam a prática da agricultura, ocupavam um menor espaço no território. Os gregos, então, se dedicando pesca, navegação e comércio, eles entraram em contato com várias outras civilizações. E isso influenciou muito na cultura grega, influenciou muito nos seus hábitos e costumes. Então, nós vamos ver como o relevo é importante nas características, na história de uma civilização. O terreno da Grécia sendo acidentado, montanhoso, fez com que os gregos, por esta dificuldade, desenvolvessem menos sua agricultura e se dedicassem mais ao comércio e à pesca. Se dedicando mais ao comércio e à pesca, eles tiveram um contato maior com outras civilizações e acabaram fazendo uma troca cultural com essas civilizações, fornecendo cultura e absorvendo cultura. Bom, vamos continuar. Nós vamos ver que a história da Grécia é dividida em períodos. Que períodos são esses? Os períodos da história da Grécia é o período pré-homérico, o período homérico, o período arcaico, o período clássico e o período helenístico. Então, período pré-homérico, antes de Homero, nós já vamos ver isso, período homérico, período arcaico, período clássico e período helenístico. O objeto de estudo dessa aula de hoje é o primeiro período, o período pré-homérico. Período pré-homérico. O período pré-homérico, como o nome está dizendo, é antes de Homero. Homero, o grande historiador, o autor de Ilíada e Odisseia. Então,
o período pré-homérico, ele se caracteriza por ser o período inicial, onde ocorre a formação do povo grego, onde ocorrem o surgimento dos gêneros e assim por diante. Então, hoje, nesta aula, nós estudaremos detidamente o período pré-homérico e suas características. Vamos lá, então? Então, hoje, o objeto de nosso estudo é o período pré-homérico. O período pré-homérico, como falei anteriormente, ele trata da formação do povo grego. Então, vamos lá. Os povos indo-europeus, eles acabaram migrando para a Grécia e, chegando lá na Grécia, eles encontraram um povo que já habitava a Grécia, mas esse povo tinha uma cultura muito rudimentar. Eles eram chamados de pelascos ou pelágios. O primeiro grupo de indo-europeus que foi para a Grécia se chama aqueus. Os aqueus, então, chegam na Grécia e encontram, vivendo na Grécia, um povo primitivo, de uma cultura primitiva, chamado pelascos ou pelágio, como vocês quiserem. Os aqueus, então, invadem o território, dominam os pelágios e se apossam deste território na Grécia. E lá eles irão erigir duas grandes cidades, a cidade de Tirinto e a cidade de Micenas. Então, gente, a formação do povo grego inicia com a invasão, com a chegada dos povos indo-europeus. O primeiro povo que chegou aí, como acabei de falar, os aqueus. Os aqueus, ao chegarem na Grécia, encontram uma civilização que aí vivia, os pelágios ou pelascos, como vocês preferirem. Como essa civilização tinha uma cultura inferior, eles foram facilmente dominados pelos aqueus, que se apossarão do seu território. Então, agora nós vemos que os aqueus se instalam na Grécia e constroem duas grandes cidades, a cidade de Micenas e a cidade de Tirinto. Vamos dar uma olhada nessas cidades? Vocês têm aí uma planta, uma visão superior da cidade de Micenas. Era uma megalópole, né? Era uma cidade muito grande, cercada por grandes muralhas. Às vezes é um pouco inocente pessoas que não têm conhecimento de história, que se surpreendem com as construções, com as obras da antiguidade. Acreditar que os nossos antepassados não sabiam criar, elevar grandes monumentos, grandes cidades, grandes muralhas, é uma expressão de completa ignorância. Observe a cidade de Micenas, criada pelos aqueus. Ela é um complexo arquitetônico extremamente sofisticado e complexo, feito por pessoas que viveram milhares de anos antes de Cristo. E não existe nada de fantástico nisso. Nós devemos lembrar que os homens manipulavam, talhavam a pedra desde a pré-história. Eles tinham essa tecnologia e essa habilidade. Eles conseguiam construir muros de pedra que se encaixavam com perfeição, por onde as frestas entre uma pedra e outra não passavam uma folha de papel. Então eles possuíam uma tecnologia muito sofisticada, uma tecnologia muito avançada na parte da criação, manipulação de blocos de pedra, na parte de criação e manipulação de encaixe desses blocos, do seu polimento, da sua diversificação na arquitetura. E construíam monumentos, erigiam monumentos magníficos, como é a cidade de Micenas, que vocês podem observar por esta vista superior. Nós também temos a cidade de Tirinto, que é magnífica. Nós também temos uma visão superior da cidade de Tirinto, né? Essa cidade tinha palácios, grandes salões para encontros, possuía colunas finamente trabalhadas, né? Então era um monumento onde já se via a arquitetura clássica da Grécia sendo construída, sendo erigida. Só que, próximo dali,
na ilha de Creta vivia uma outra civilização chamada civilização cretense. Essa civilização cretense, ela tinha como núcleo principal, como eu acabei de falar, a ilha de Creta. Como eles não tinham terras agricultáveis em boa quantidade e não possuíam muitos recursos minerais, nós vamos observar que os cretenses, como atividade econômica, eles vão se desenvolver na navegação comercial. Então, os cretenses, eles dominavam a navegação comercial desta região, né? O comércio marítimo dessa região foi a grande atividade econômica dos cretenses, que tem esse nome porque habitavam na ilha de Creta, obviamente. A cidade mais importante dos cretenses, a sua capital, era Knossos, governada pelo rei Minos. Pessoal, vamos abrir um parênteses aqui. Esse rei Minos é o mesmo rei que é falado, que é inserido na mitologia grega, na história do Minotauro. Eu vou deixar aí nos vídeos complementares um vídeo sobre a lenda do Minotauro. E essa lenda ela se liga muito a esse rei Minos e a capital Knossos. Reza a mitologia grega que o Minotauro vivia nos porões, nos subterrâneos do palácio de Knossos, na ilha de Creta, durante o governo do rei Minos, em um labirinto. Durante muito tempo isso foi considerado pura mitologia. Mas agora, se não me engano, em 2017, arqueólogos na ilha de Creta descobriram o palácio do rei Minos e descobriram que realmente existem subterrâneos, e nesse subterrâneo há um intrincado, um bem elaborado labirinto. Então toda a mitologia tem um pouquinho de verdade. Existiu o rei Minos? Existiu. Existiu o Palácio do Rei Minos? Existiu. Nesse palácio, no seu subterrâneo, havia um labirinto? Havia. Então só falta, né, encontrar agora o Minotauro, porque todo o resto que reza na mitologia foi encontrado pelos arqueólogos em 2017. Bom, voltando aqui ao nosso estudo e relembrando vocês que eu deixarei no vídeo complementar 01 o acesso ao link da história sobre o Minotauro, a mitologia grega que fala sobre o Minotauro e sobre o herói Teseu. Mas vamos continuar o nosso estudo aqui. Então nós vimos que os aqueus, que é um povo indo-europeu, chega na Grécia, domina os pelágios ou pelascos, imediatamente se instala no território e vai construir duas magníficas cidades, duas cidades colossais, que é a cidade de Micenas e a cidade de Tirinto. Nós estamos descobrindo agora que próximo dessas cidades existia a ilha de Creta, e na ilha de Creta vivia o povo cretense. Como esse povo na ilha de Creta tinha poucas terras agricultáveis, o terreno não era muito próprio para a agricultura, e também, como não haviam muitos recursos minerais, nós vamos ver que os cretenses vão se dedicar a atividades marítimas, principalmente o comércio, e eles vão dominar o comércio marítimo nessa região, né? Então, nesta região, na ilha de Creta, existia a cidade, a capital dos cretenses, que é Knossos, onde reinava o rei Minos. A unidade política básica da civilização cretense também foi denominada como cidade-estado. O que é uma cidade-estado? Cidade-estado é uma cidade que possui total independência política, econômica e social. Ela não faz parte de um império. Ela é uma cidade que tem os seus governantes, sua religião, sua política e sua sociedade. Ou seja, ela não faz parte de um império. Ok? Ficou compreendido isso? Se eu colocar na prova, o Império Cretense está certo ou está errado? Está errado, porque não havia império. Haviam cidades-estado, as famosas polis, que nós vamos estudar mais adiante. Essas cidades-estado se caracterizavam pela total independência política, econômica, social e religiosa, e não faziam parte
repito, não faziam parte de nenhum império. Eram cidades independentes, autogovernadas, com sua própria economia, religião e política. Bom, é óbvio que a proximidade fez com que os aqueus entrassem em contato com os cretenses. E os aqueus absorveram muito da cultura sofisticada dos cretenses. E aí nós podemos dizer que surge uma mistura das duas culturas, que é a cultura creto-micênica. Então, os nossos amigos aqueus, devido à proximidade com os cretenses, vão entrar em contato, até porque os cretenses praticam intenso comércio marítimo, eles vão entrar em contato com os aqueus, e esse contato vai permitir que aqueus e cretenses façam uma troca cultural. E com o passar do tempo, as duas culturas acabam se fundindo e criando uma nova cultura, uma civilização creto-micênica, onde se mistura a cultura dos cretenses e a cultura dos aqueus, a cultura micênica. Vamos mais adiante. Então nós vimos que, a princípio, aqueus e cretenses viviam em harmonia, até mesmo com trocas culturais, trocas comerciais. Só que, por volta de 1700 a.C., chega à ilha, chega à Grécia, outros povos indo-europeus. Que povos são esses? Os jônios e os eólios. E eles vão passar a viver junto com os aqueus. Então, observa, junto à civilização, junto à população dos aqueus, se somarão outras civilizações indo-europeias, a civilização dos jônios e os eólios. Isso fez com que a população micênica... Por que a gente diz população micênica? Porque a capital dos aqueus, vocês devem lembrar que se chama Micenas. Então, aí vem a origem da palavra civilização ou população micênica. É aquela que vive na capital Micena. Ok? Bom, continuando. Então, a população dos aqueus cresce de sobremaneira com o acréscimo de jônios e eólios. Com o aumento da população, as atividades econômicas e a necessidade de mais atividades econômicas, todo mundo tem que se ocupar, todo mundo tem que sobreviver, então essas atividades econômicas elas vão crescer e vão de sobremaneira. É necessário arrumar a ocupação para toda essa gente. Então nós vamos observar que a civilização micênica, composta agora por aqueus, jônios e eólios, ela vai começar um processo de expansão marítima, ou seja, um processo de expansão marítima em busca de comércio marítimo, ou seja, os nossos amigos aí, os micênicos, repito, quem compõe a civilização micênica? Agora, aqueus, jônios e eólios. Antes, apenas aqueus. Por que se chama micênico? Por causa da capital, Micenas. Ok? Então agora, como a população aumentou muito, tem que se arrumar emprego para toda essa gente, tem que se arrumar meio de sobrevivência para toda essa gente, e começa um processo de expansão marítima intenso através do comércio marítimo. Só que nós ouvimos anteriormente que quem executava o comércio marítimo eram os cretenses. Então, logo, vai haver um choque de interesses entre os micênicos e os cretenses pelo domínio do comércio marítimo no Mar Egeu e Mar Negro. Né? Então, novamente, nós estamos vendo aí os interesses econômicos interferindo na convivência pacífica entre as civilizações. Nós observamos que cretenses e micênicos, novamente, que a princípio eram compostos apenas pelos aqueus. Agora, com a chegada de jônios e eólicos, quando eu falar em micênicos, vocês memorizam aqueus, jônios e eólicos. Ok? Com o aumento da população micênica e a necessidade de gerar renda e emprego para toda essa gente, se começa um processo de expansão marítima, um processo intenso
buscando o comércio marítimo para ocupar toda essa população que sofreu um aumento considerável. Só que o comércio marítimo nesta região era dominado pelos cretenses, logo vai haver um choque entre a civilização micênica e a civilização cretense. Esse choque de interesses econômicos vai dar origem a uma guerra, né? Vai dar uma origem a uma guerra. Gente, desculpe, eu botei aí uma observação em relação aos cretenses, que é a lenda do Minotauro, só para lembrar mais uma vez a vocês que eu vou colocar lá no vídeo complementar 01 a lenda do Minotauro, do rei Minos, da sua capital Knossos, do palácio com labirinto. Vocês vão ter oportunidade de ver essa história que é muito interessante na mitologia grega. Vamos continuar. Então, a expansão marítima comercial dos micênicos vai entrar em choque com quem já dominava esse comércio, que eram os cretenses. E isso vai dar origem a uma guerra, um conflito armado entre micênicos e cretenses. Nesse conflito armado, a vantagem vai para os micênicos, que têm uma população bem maior, né, bem maior que a população cretense, e esse acréscimo populacional dos micênicos vai auxiliá-los de sobremaneira na guerra contra os cretenses. E os micênicos derrotarão os cretenses, assimilando a civilização cretense. E os micênicos continuarão o seu processo de expansão marítima pelo Mar Egeu em direção ao Mar Negro. No momento máximo, no apogeu da civilização micênica, vai surgir mais um povo indo-europeu, chegando à ilha, chegando à Grécia. Esse povo são os dórios. Os dórios eram um povo guerreiro que vivia para a guerra, um povo bárbaro, que vivia do saque, que vivia da escravidão dos povos que dominava. Os dórios, eles não possuíam cultura refinada como os creto-micênicos, muito menos eles possuíam uma civilização tão sofisticada em termos de arquitetura, organização social e política como os creto-micênicos. Mas os dórios tinham uma vantagem que os creto-micênicos desconheciam: eles dominavam as armas de ferro. Os dórios, apesar de estar em menor número que os creto-micênicos, por que eu estou falando creto-micênicos? Porque com a vitória dos micênicos sobre os cretenses, os micênicos vão assimilar totalmente os cretenses e, de uma vez por todas, some micênicos, some cretenses e fica creto-micênicos, ou seja, uma fusão das duas civilizações. Apesar da civilização creto-micênica ser 3 vezes maior que os seus invasores, os dórios, apesar dos creto-micênicos terem uma organização social, política e econômica muito mais sofisticada que os dórios, em menor número, derrotarão os exércitos creto-micênicos graças a uma vantagem indiscutível. Que vantagem é essa? As armas de ferro. Nós vamos ver que os nossos amigos dórios manipulavam o ferro, enquanto os nossos amigos creto-micênicos possuíam armas de bronze. Na batalha, quando uma arma de ferro e uma arma de bronze se encontram, quando se chocam, com o passar do tempo, as armas de bronze partem, são destruídas pelas armas de ferro. E mais que isso, os escudos de bronze e couro são facilmente atravessados pelas armas de ferro dos dórios. Os dórios vão arrasar os micênicos, né? A violência dos dórios é tão grande, a selvageria dos dórios é tão grande, que boa parte da civilização creto-micênica foge literalmente, abandona suas cidades, suas habitações e foge. Então, esse ato de fuga de boa parte da civilização micênica é denominado como a primeira diáspora grega. O que é diáspora, gente? Diáspora é a mesma coisa que êxodo. É quando uma grande parte da civilização que ocupa uma determinada região
por um motivo determinado, que pode ser uma invasão inimiga, ou uma doença, uma peste, ou um cataclisma, essa civilização abandona as suas habitações, abandona as suas cidades em literal fuga, né? Ou seja, uma dispersão monumental de uma civilização. Imaginem um grande grupo de pessoas abandonando tudo rapidamente, deixando tudo para trás e literalmente fugindo. Isso é uma diáspora, isso é um êxodo. Diáspora e êxodo é a mesma coisa. Então, a chegada dos dórios é tão violenta, é tão agressiva, eles são tão selvagens que os micênicos, que é a civilização creto-micênica, é arrasada e os seus habitantes fogem diante da selvageria dória. Isso vai dar origem à primeira diáspora grega. Pessoal, preste atenção nisso. Nós estamos estudando o primeiro período da história da Grécia Antiga. Esse primeiro período se chama período pré-homérico. O que aconteceu nesse período pré-homérico? Antes de mais nada, a formação do povo grego. A formação do povo grego, que é composta de quem? Aqueus, jônios, eólios, cretenses e agora dórios. Então, de novo, a formação do povo grego, que é composta por quem? Pelos indo-europeus, aqueus, vamos contar juntos, aqueus, jônios, 2, eólios, 3, dórios, 4 e cretenses. Nós temos, então, cinco civilizações que comporão a civilização grega. De novo, aqueus, jônios, eólios, dórios. Aqueus, jônios, eólios, dórios são indo-europeus. Somados aos cretenses, essas 5 civilizações, seus conhecimentos políticos, sociais, econômicos, militares se somarão e darão origem ao povo grego. Então, o período pré-homérico é o período de formação, o período que vai dar origem ao povo grego. Compreendido? Então, se numa prova em qualquer lugar, na escola, no Enem, num concurso cair, em que período ocorre a formação do povo grego? Período pré-homérico. Nós vimos também que nesse período, com a chegada dos dórios, houve a primeira diáspora grega. O que é diáspora? A mesma coisa que êxodo, uma debandada de uma civilização inteira, ou boa parte dela, motivada por uma invasão inimiga, um cataclisma ou mesmo uma doença. No caso, foi uma invasão inimiga selvagem do povo dório, que fez com que boa parte dos micênicos fugissem em perfeita debandada, fugindo da selvageria e da morte ocasionada pelos nossos amigos dórios ou da escravidão que eles iriam impor sobre aqueles que permanecessem. Então, no período pré-homérico, nós temos aí 2 coisas interessantes. A formação do povo grego e a primeira diáspora grega provocada pelos dórios. Pessoal, agora eu chamo a atenção de vocês para um fato. Alguns historiadores atribuem o fim do período pré-homérico à invasão dória. Então eles dizem o seguinte: quando os dórios chegaram e provocaram a primeira diáspora grega, acabou o período pré-homérico. Outros historiadores, eles dizem que não. Eles dizem que o período pré-homérico ele vai terminar com a formação do genus, que nós já vamos estudar. Aqui eu estou prestando mais uma informação sobre a civilização dória, mas a título de curiosidade, se vocês quiserem saber mais sobre os dórios, então aí fala que eles eram guerreiros, saqueadores, que eles tinham conhecimentos do ferro, né? Enquanto os povos locais, né, os micênicos e os cretenses, só conheciam o bronze. É aquela informação que eu dei anteriormente, que eles, apesar de menor número, apesar de uma organização menos sofisticada, os dórios vão derrotar os creto-micênicos graças a essas armas de ferro, né? Então isso dá uma vantagem terrível para eles no campo de batalha, e
também cita aí o que eu já falei para vocês, que é a primeira diáspora grega, que é os micênicos em debandada, temendo os dórios, sua selvageria, temendo a morte ou se tornar escravos dos dórios. Tá ok? Então, nós vamos ver que os nossos amigos fugindo dos dórios, dentro da Grécia, claro, essa população vai começar a viver isoladamente. Eles procuram um lugar bem distante dos dórios para viver e eles vão formar clãs. Primeiro, esses clãs eles têm um apego familiar, são clãs familiares. Famílias inteiras vivendo reunidas em determinados lugares. Esses grupos clânicos, por que clânicos? Porque são clãs, diversos clãs próximos uns dos outros, vão acabar com o passar do tempo se unindo e dando origem a um novo grupo populacional, uma nova organização populacional chamada genos. E aí vem o que muitos historiadores realmente consideram o fim do período pré-homérico, é quando surgem os genos. Então, prestem bem atenção nisso. Se vocês estiverem fazendo o Enem, os historiadores, a linha histórica seguida pelo Enem, ela diz que o período pré-homérico acaba com a formação dos genos. Qualquer outro lugar, fora o Enem, um concurso, um vestibular numa universidade particular, provavelmente ele vai falar que o período pré-homérico acaba com a invasão dória e a primeira diáspora grega. Então, cuidado com isso. Não esqueçam, prova do Enem. Eles são os únicos que adotam isso e por isso que eu coloquei. Porque nós precisamos prepará-los para tudo. Então, prova do Enem. Atribui a formação dos genos, ou seja, quando os genos são formados, quando esses grupos clânicos, quando esses diversos clãs se unem e formam genos. O que é genos? É uma comunidade, a comunidade gentílica, que nós já vamos ver. Terminou o período pré-homérico. Já todas as outras instituições que praticam provas, seja para concurso ou para vestibulares, universidades particulares, geralmente eles consideram que o fim do período pré-homérico ocorre com a invasão dória e com a primeira diáspora grega. Então tomem cuidado com isso. Bom, vamos falar mais detidamente o que são genos, né? Então nós vamos ver o que nós já falamos antes, que os refugiados da primeira diáspora grega, aquela galera que fugiu da selvageria dos nossos amigos dórios, vai formar pequenas comunidades autossuficientes que se baseiam no coletivismo. O que é o coletivismo? Não existe propriedade privada, tudo é de todos. Tudo que é produzido por todos e dividido igualmente entre todos. Então, essa comunidade, o genus, ela é chamada também de comunidade gentílica. Então, o genus foi a forma de organização social do período homérico, ou seja, após a invasão dos dórios. Está começando o período homérico, fim do período pré-homérico, início do período homérico. O que nós encontramos como organização social? Os genus e a comunidade gentílica. Então, eram comunidades, como eu falei anteriormente, formadas por famílias, grandes famílias, famílias extensas, com autoridade patriarcal, ou seja, quem mandava eram os patriarcas, eram os pais dessas famílias. A terra era coletiva, todos produziam alimentos e os artigos necessários à sobrevivência do grupo, sem a preocupação de produzir excedentes. Então, a comunidade gentílica, não existe propriedade privada, não existe divisão de classe, existe cooperativismo e existe a coletividade. Tudo é de todos. Todos trabalham, todos colhem, tudo vai ser igualmente dividido entre todos. Nessa comunidade tem líderes, esses líderes são os patriarcas, os anciões das famílias, dos antigos clãs de famílias que acabaram se unindo e formando os genus. Então, a outra coisa que nós acabamos de falar é que o genus só se preocupa com a sua autossuficiência, ou seja, produzir alimentos para si, sem se preocupar com o comércio. Aliás, eles nem podiam se preocupar com o comércio, porque se saíssem a comercializar, dariam de cara com os dórios e acabariam tendo suas mercadorias
saqueadas e virariam escravos mesmo. Então eles não se preocupavam em produzir excedentes. Tudo que era produzido era consumido, eles viviam muito bem, né? Toda a sociedade cooperativa vive muito bem, não existe fome entre eles, não existe disputa, não existe classe social, não existe nada. Existe apenas o cooperativismo e a coletividade. Eles também não possuíam moedas, ou seja, é uma civilização, perdão, uma organização social, desculpe, viu? É uma organização social que vive através do sistema de trocas. Lá nos Genos não tem moeda, tu troca um produto pelo outro, né? E assim vai indo. Né? E por que eles faziam essas trocas? Geralmente eles faziam essas trocas para obter metais, né? Porque eles precisam de metais, e para obter sal. O sal era um artigo raríssimo e muito valorizado. Então, de novo, a comunidade gentílica ela se caracteriza pelo quê? Primeiro, por ser uma comunidade cooperativa, por ser uma comunidade que preza pelo coletivismo. O que é isso? Vem de coletivo, tudo é de todos. Não existe propriedade privada, não existe classe social, ou seja, todos trabalham, todos colhem, e o produto do seu trabalho é igualmente dividido por todos. Quem é que faz essa divisão? Os patriarcas, os anciãos, os homens mais velhos, os mais experientes. Eles são os patriarcas, são os paters, e eles vão dividir igualmente o que foi colhido entre os membros dos Genos, dessa organização social. Lembrando sempre que nos Genos não se preocupa com excedente de produção, se produz só o suficiente para o uso próprio da comunidade. Eles buscam autossuficiência. Então eles não praticam comércio, né? Até porque, como eu falei anteriormente, se praticar vão acabar dando de cara com os dórios e não vai ser bom. Lembramos também que não existe dentro da comunidade gentílica o uso de moedas. Tudo funciona pelo processo de trocas. Né? Eles trabalham com o processo de trocas. Esse processo de trocas de produtos entre eles era principalmente para obter metais e o sal, né? Que era um artigo precioso na época. Gente, com isso, nós encerramos o período pré-homérico, que é objeto da nossa primeira semana de estudos sobre a Grécia. Resumidamente, nós vimos que o período pré-homérico é muito importante, porque nele nós vamos estudar a formação do povo grego. Nós vamos observar também que houve o processo de expansão marítima dos micênicos, que esse processo de expansão marítima dos micênicos acabou dando origem a um conflito armado entre cretenses e micênicos, ambos desejosos de dominar o comércio marítimo, que se estendia lá do Mar Egeu até o Mar Negro, né? Vamos observar também que no ápice da civilização micênica chegam à Grécia mais um povo indo-europeu, os dórios, um povo bárbaro, um povo guerreiro, um povo de saqueadores, que vai sobrepujar a maravilhosa, a grandiosa civilização micênica, porque eles possuem uma vantagem militar, que são as armas de ferro. Vimos também que a selvageria dos dórios vai dar origem à primeira diáspora grega. E os nossos amigos em fuga dos dórios, fugindo dos dórios, irão se afastar o máximo possível e acabarão criando uma comunidade chamada comunidade gentílica, os Genos. Então, resumidamente, o período pré-homérico é importantíssimo porque nele ocorre a formação do povo grego, o processo de expansão marítima dos micênicos, o primeiro conflito armado entre cretenses e micênicos com a vitória dos nossos amigos micênicos, sendo que esse conflito foi originado pela concorrência, pelo domínio do comércio marítimo, que é do Mar Negro até o Mar Egeu. Nesse período também vai ocorrer a invasão de mais um povo indo-europeu, os dórios, que é um povo de saqueadores, um povo de bárbaros, que vai arrasar a civilização micênica, e boa parte da civilização micênica vai em fuga dos dórios
dar origem à primeira diáspora grega. Fugindo dos dórios, eles vão se afastar o máximo possível e nessa nova localidade eles vão criar uma nova comunidade, a chamada comunidade gentílica, que vive nos Genos. Os Genos é uma comunidade, uma organização social coletiva, cooperativista, sem propriedade privada e sem a existência de classes. Bom, gente, aqui encerramos o nosso estudo sobre o período pré-homérico. Eu peço a vocês que agora voltem à plataforma, cliquem na atividade complementar 01 e estudem, aprendam sobre a mitologia grega, mais precisamente sobre a história do Minotauro. Ok? Eu desejo um bom dia a todos, desejo que todos estejam bem e principalmente que Deus os abençoe a vocês e vossas famílias. Muito obrigado, até a próxima.